Bom dia, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 5, os versos do 31 ao 32. Então hoje vamos comentar só 2 versos, que nos diz assim: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, ou melhor, de desquite, ou divórcio é a mesma coisa. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, preste atenção o que Jesus está dizendo aqui. A pergunta é, acerca do casamento, né? A palavra de Deus foi dada para o povo de Deus, para os israelitas, para os cristãos, ou foi para os gentios, para o povo que não conhece Deus? Porque muitas vezes nós queremos exigir das pessoas que não têm Deus como se elas fossem de Deus. Nós queremos que elas cumpram a palavra de Deus como se elas fossem de Deus. Mas a palavra de Deus foi dada para quem não é de Deus, para os ímpios, para os gentios, ou para os judeus e os cristãos. O Velho Testamento para os israelitas, o Novo Testamento para os cristãos. Na verdade, a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo, é para os judeus e cristãos. Porque o Velho e o Novo Testamentos é uma só palavra. O Velho Testamento é a lei e os profetas. O Novo Testamento é o cumprimento deste Velho Testamento e novas profecias. Então Jesus está dizendo aqui para o seu povo, não é para pessoas que não têm Deus, que não têm compromisso com Deus. É para crente em Cristo. Jesus é o Cristo. E nós somos cristãos porque servimos a Cristo. Os judeus não servem a Cristo. Eles ainda estão só na lei e nos profetas. Mas nós não vivemos mais sobre mesmo, o domínio da lei. Nós já estamos na graça, os cristãos vivem na graça. Mas a graça, muitas vezes, é mais pesada do que a lei. Porque Jesus diz assim, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, qualquer pessoa que deixar sua mulher, você tem que dar carta de divórcio para ela, de desquite. Isso é a lei. Isso era para judeu. Mas Jesus diz assim para nós, os cristãos, os verdadeiros filhos dele. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, de adultério, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então você está vendo como é sério? Então no Velho Testamento o homem, por qualquer motivo, eles davam carta de divórcio com a desculpa de que Moisés mandou dar carta de divórcio. Ah, a mulher queimou arroz, eu não quero mais essa mulher. Carta de divórcio. Ah, essa mulher reclama demais, eu não quero mais essa mulher. Carta de divórcio. Mas Jesus está dizendo aqui,
para nós nos nossos dias. Eu, porém, vos digo que qualquer um que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, não é por qualquer coisa que você vai dar carta de divórcio para sua mulher. Ah, minha mulher não pode ter filhos, então eu não quero essa mulher, vou dar carta de divórcio, vou arranjar outra. Não é por qualquer coisa. Jesus está dizendo que é só no caso de fornicação, ou melhor, de adultério. Porque o casamento é uma aliança entre duas pessoas. É uma aliança entre duas pessoas e Deus. E um testemunho para os que estão no casamento. Então, se a aliança não foi quebrada e você se separar da sua esposa por qualquer motivo, então você está levando ela a se casar com outro, você ainda sendo marido, porque não quebrou a aliança, e você vai levar ela a ser uma adúltera. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo que só pode dar carta de divórcio no caso de fornicação. E ele diz: faz que ela cometa adultério, a não ser por causa de fornicação. Então, vou ler de novo aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. Por quê? Porque ela vai casar com outro. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Não é só ela que está cometendo o adultério, mas o que casou com ela também está cometendo o adultério, porque está casado com a mulher casada. Isto é graça, isto é Novo Testamento. Isto não é lei, isto é Novo Testamento. E Jesus está dizendo, se alguém casar com a mulher que foi repudiada, sem ser no caso de adultério, porque no caso de adultério quebrou a aliança que ela tinha feito com o marido e com Deus. Se quebrou a aliança foi desfeita, então ela tem que receber, ou se o marido não perdoar, ela vai receber carta de divórcio. Isso foi o que Deus fez com a nação de Israel, porque a nação de Israel traiu Deus, quebrou a aliança, adorando outros deuses, se afastando de Deus, e ainda hoje está afastado de Deus. E Deus deu carta de divórcio, porque Israel não quis se voltar para Deus, e os judeus ainda não quiseram se voltar para Deus, porque o Deus conosco veio e eles rejeitaram, e eles ainda vivem no adultério espiritual. E Jesus está falando aqui no adultério físico. Então, se a sua mulher não lhe traiu, se a sua mulher não fez nada de errado em relação a isso, e você der carta de divórcio porque você achou uma outra bonitinha e não quer mais sua mulher, ela vai casar com outro, ou vai se juntar com outro, seja como for, e ela vai estar em adultério, e a pessoa que está com ela também está em adultério. Agora, isso é para
filho de Deus. Isso é para crente em Cristo, não crente em qualquer outra coisa. Isso aqui, a palavra de Deus, é para o povo de Deus. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo do 6 em diante, nos diz assim. Romanos 8, versículos do 6 ao 7. Aliás, do 5 ao 7, diz assim. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne, os que não são de Deus, os que não têm o Espírito de Deus, os que são da serpente. Jesus está dizendo, Jesus não, Paulo está dizendo, né? É Cristo falando através de Paulo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Então, aqueles que estão na carne, eles não podem obedecer, se sujeitar à lei de Deus, porque a carne é o maligno. E o maligno nunca se sujeitou à palavra de Deus. Ele sempre foi desobediente. E aquele que está na carne está no maligno. E ele não pode, Jesus, aqui através de Paulo, está dizendo, não pode se sujeitar à lei de Deus. Ele não obedece à lei de Deus. Então, uma pessoa que não tem Deus, um ímpio, uma pessoa incrédula, um gentio, um crente que vive na carne, é um crente que talvez não seja crente em Cristo, então ele está sendo guiado por Satanás, ele não obedece à palavra de Deus, precisa se arrepender, precisa abandonar sua prática. Mas para filho de Deus, Deus escreve para os seus filhos. Então, a palavra de Deus foi escrita por aqueles que Deus escolheu para escrevê-la para o seu povo, para os seus filhos. E Deus está falando aqui, através de Paulo, né, que os que estão na carne não podem, não se sujeitam à lei de Deus, não obedecem. E Jesus está dizendo aqui sobre isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, porque os judeus, por qualquer motivo, davam carta de divórcio às suas esposas. E elas casavam com outro, e elas estavam no adultério, e aquele casado com ela também estava no adultério. Mas Jesus está dizendo, é só no caso de adultério, porque quebrou a aliança. Se o seu marido se prostituiu com outra pessoa, com outras mulheres, e você não quiser mais viver com ele, você não quiser perdoá-lo, então você pode pedir carta de divórcio. E você pode refazer a sua vida, porque a aliança com seu marido foi quebrada.
Ele quebrou esta aliança. Foi desfeita. Então você pode. É tão tal que Cristo, o Deus Filho, tem agora uma nova esposa. E a esposa de Cristo já não é mais somente a nação de Israel, mas os gentios também. Porque agora não é mais a lei sem a graça. Então quem estava no pecado foi o que traiu. Você pode dar carta de divórcio. Mas, se você não adulterou e o seu marido não quer mais você, ou você não quer mais seu marido, então, em outra parte, Jesus deixa bem claro que nenhum e nem o outro podem se casar. Porque se casar, vão estar em adultério. Porque não houve fornicação, porque não houve adultério, porque não houve quebra da aliança. Mas se separarem e se casarem, algum dos dois casar com outra pessoa, então ele passa a estar em adultério e dá a oportunidade para o outro se casar, porque ele não quebrou a aliança. Então é sério. Ah, mas ele me batia, ele me espancava. Pois separe. Mas lembre, você não pode casar com outro, porque não houve a quebra da aliança, a não ser que houve a fornicação, o adultério. Mas se não houve, você se separe, mas não pode casar com outro, porque senão você vai estar em pecado de adultério. E a pessoa que está com você também está em pecado de adultério. Então pense bem. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Porque as pessoas acham que servir a Cristo é levantar a mão numa igreja qualquer, dar as ofertas que pedem lá, trabalhar lá no que mandam fazer, ir para os cultos religiosos, e está tudo bem. Mas não é isso. Deus não é religioso. Deus é um ser amoroso. É um ser que quer intimidade, que quer respeito, que quer obediência, que quer você totalmente para Ele e Ele no centro da sua vida. Deus não tem nada a ver com religião, mas com intimidade. E quem tem intimidade com Deus também tem o desejo e luta para conseguir obedecê-lo em tudo. É uma luta. Paulo, ele diz que se esmurrava. O que é isso? Era a luta para não fazer o que ele queria, mas o que Deus queria, porque nós temos uma velha natureza chamada carne. E quem tem Cristo tem que matar todos os dias esta natureza. Toda vez que ela se levantar para nos derrubar, temos que matá-la, deixá-la morta, arrancar, como nós aprendemos ontem, né, naquela reflexão. A reflexão é sobre o adultério, né? Hoje nós estamos falando do divórcio, ontem nós falamos do adultério.
Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E até a próxima live. Mande esta live para as outras pessoas. Dê o seu bonzinho. Compartilhe. Comente. Você no YouTube. Aperte no sininho. E até a próxima live. Que o Senhor nos abençoe.